pessoal, estamos aqui de volta, outro segmento do Primeira Segunda Digitais de Abril. Ele está aqui do meu lado, Ronaldo Cruz, CEO da Octagon Estúdio de Games brasileiro, já está aí no mercado há 10 anos. A gente convidou o Ronaldo para vir aqui conversar um pouco com a gente sobre essa área de games aqui no Brasil, quais são as tendências e as oportunidades que estão surgindo nesse mercado. Então, Ronaldo, conta um pouco aí para a gente primeiro o que é a Octagon Games, há quanto tempo vocês estão aí, para o pessoal saber aí apropriadamente toda essa experiência, essa bagagem que vocês já trazem aí com vocês. Olá pessoal, como ele disse, eu sou da Octagon Games, uma empresa na área de mobile. A gente cria jogos para celular, é bem simples de entender, é só você pegar um celular, que se você tem um Android, que é os celulares com Android, ou uns celulares com iOS, que é o sistema da Apple, vai na Apple Store ou no Google Play, que é o mercado, e você vai procurar jogos, e é aquilo que a gente faz. A gente cria aqueles aplicativos. A empresa monetiza, ou seja, ela faz dinheiro em cima de transações. A gente já trabalhou com diversos modelos, mas o mercado ele vai criando muita maturidade, vai mudando rapidamente, de uma forma muito rápida, ou seja, um ano atrás era totalmente diferente o modelo, e hoje é um modelo que está assim, mais fazendo receita, o mais competitivo. Se você não seguir um modelo mais competitivo, você fica meio em desvantagem contra outro mercado. Então a Octa começou com um simples 4 estudantes na área de tecnologia, a gente queria muito criar jogos, somos todos da área de informática, e era uma paixão que a gente tinha desde criança. Vamos fazer jogo, a gente começava a jogar e falava, poxa, como que eu posso fazer isso? Eu quero fazer isso, é demais. Então eu entrei já na universidade pensando, eu quero fazer jogo. Mas na universidade eu comecei a aprender a fazer software, e eu fazia jogo e não ganhava dinheiro, eu fazia software e ganhava dinheiro. Eu falava, pô, não é possível. Aí eu comecei a procurar mais informação desse mercado. Na época era um mercado complicado, no Brasil ainda, então nem se falava em construir jogos. E aí a gente começou a pesquisar. Então a gente entrou na universidade mesmo, eles tinham um espaço para pesquisa, então eu trabalhava de manhã, estudava e depois ficava sempre com espaço para pesquisar. E até a gente chegou à conclusão que a gente tinha que montar uma empresa, submetemos um projeto, e aí ia ter todo o apoio de pesquisa de mercado, porque o mercado lá fora de jogos estava crescendo muito. A gente falava, não é possível, a gente tem que saber ganhar dinheiro nesse mercado também. Se lá fora está dando certo, e foi quando aconteceu principalmente aquele evento quando o mercado de games ultrapassou a indústria do cinema. Chegou a faturar 33 bilhões, que é um mercado que cresceu muito, então a gente começou a falar, por que não investir nesse mercado? E aí a gente realmente transformou a empresa, não só um projeto, mas uma empresa de CNPJ constituída, formal, e fomos para o mercado, mas ainda dentro de uma incubadora da universidade, porque ainda era difícil construir dinheiro, fazer dinheiro com os produtos. A gente tinha que aprender muito antes. Isso a universidade passava para a gente. Então a gente começou com pesquisa e pesquisa. A universidade ajudava a gente a participar em feiras, conhecer como o negócio era feito. Aí começaram eventos do tipo trazer profissionais da indústria de games de fora para o Brasil. Lembro que a gente começou a visitar as feiras em Curitiba, que era um polo, aí depois São Paulo entrou com grande força, o Rio de Janeiro, o Sul, todo mundo queria entrar nesse mercado. E aí a gente começou a fazer receita, até que a empresa decidiu, não vamos criar por enquanto, vamos fazer serviço. Ou seja, a gente já se tinha qualificado, os profissionais já conheciam, então em vez de a gente criar, ou seja, não tínhamos dinheiro para criar, a gente resolveu prestar nossos serviços. Então a gente começou a exportar nossos serviços para a Alemanha, fizemos 8 jogos para Wii, para DS, para PC, tudo para a Alemanha e de lá para outros países. Chegamos com jogos que atingiram 7 países diferentes, com 15, aliás, ao contrário, 7 línguas diferentes com 15 países. Então foi muito legal, e foi 10 anos de prestação de serviço em mercados distintos, ganhamos bastante experiência, mas aí chegamos no consenso que a gente ainda não está ganhando bastante dinheiro, nós temos que arriscar mais. Então a gente começou a correr atrás de investimento para a gente desenvolver o produto dentro da empresa, ter propriedade intelectual e correr um pouco mais de risco, porque a gente estava num mercado muito seguro ainda, que é a prestação de serviço. Então, a gente tinha que criar produto, encarar o mercado, fazer o produto vender. Então essa é o novo capítulo da Octagon, é por isso que a gente está aqui no Rio hoje com uma equipe muito boa e qualificada para tentar entrar no mercado de mobile. Hoje a gente já tem alguns produtos que já estão gerando receita, mas ainda estamos com uma estratégia que vai ser bem agressiva para realmente crescer e adquirir mercado. Então realmente a estrada aí que vocês já trilharam é bastante uma estrada longa, mas pelo que eu estou vendo, assim, bastante recompensadora, pelo sim, toda
com experiência, motivação. Acaba uma jornada e começa outra com mais desafios, com mais potencial, mas mais desafio ao mesmo tempo. Então a gente exige um conhecimento, uma experiência que você vai adquirindo muito grande. Mas fazendo assim um retrospecto, você que começou com seus 3 sócios, vocês 4 há 10 anos atrás, se você se colocasse numa posição de, olha, agora tem um outro grupo aí, 4 conhecidos que estão saindo da universidade hoje. Você acha que hoje estaria mais fácil para um pessoal que quisesse trilhar esse caminho ou está tão difícil quanto? Acho que mais fácil, mas é preciso tomar todos os cuidados. Hoje a gente tem muito acesso à informação graças à internet e aos eventos, e porque o mercado brasileiro também avançou muito nisso, foi criado grupos de desenvolvedores, uma associação foi criada também em São Paulo, ela já tem 7 anos, inclusive faço parte do conselho. Então, você tem que adquirir toda a informação que você puder para você não começar a ficar testando e perdendo seu tempo, dinheiro e paciência também, né? A gente teve que fazer isso, na tentativa e erro, porque a gente não tinha acesso a essas informações, hoje elas estão aí. A gente está com essas informações aqui no Brasil, você não precisa nem ir lá para fora para buscar essas informações. Então, o que eu recomendo é, vá atrás das associações, tenha acesso a pesquisas de mercado, a informações de mercado, participe de todos os eventos relacionados à criação de jogos aqui no Brasil. Eles estão muito bem qualificados. Eu participei em São Paulo esse final de ano passado, que foi muito bom. Eu nunca tinha visto algo nessa qualidade, eu só vi isso lá fora. E olha que eu já participei em 4 feiras internacionais da indústria e nunca tinha visto nada legal. Então, finalmente eu vi e acho que está mais fácil, é só aproveitar. Legal, você está comentando da associação, é a Abra Games. Abra Games, é essa mesmo. A gente já tive a oportunidade de estar em projetos em parceria. A Abra Games faz um trabalho muito bacana também para quem está começando, Sim, não é isso? Com certeza. Ajuda. Ela dá todas as orientações que você precisa para começar seu jogo, inclusive as dificuldades que você vai ter. E não é um mercado que é fácil, porque ele cresceu rápido demais e tem muita gente criativa envolvida, concorrendo nesse mercado. Então, é importante se informar bastante. Agora, eu estava lendo uma notícia que saiu agora no mês de março, falando de uma consultoria europeia que veio trabalhar de entretenimento no Brasil, fez umas pesquisas, e era uma coisa mais ampla, não era só games, mas eles fizeram alguns estudos sobre a área de games específicos. E estavam falando que o mercado, que os números de crescimento de 2010 para 2011 foram muito grandes e que a tendência aqui no Brasil, inclusive, estava um pouco diferente da tendência observada lá fora. Que lá fora, essa questão dos consoles específicos, né, o Xbox, PlayStation, essa coisa toda, já está meio que num mercado mais maduro e que aqui no Brasil a venda desses consoles começou a crescer muito. Sim. Então, você concorda? Como é que você está vendo isso? O mercado brasileiro até então, ele tinha uma grande dificuldade, que era trazer os consoles a um preço justo para que o consumidor brasileiro possa comprar. Hoje, a gente teve uma melhora na capacidade de aquisição dos brasileiros, por causa da economia que está indo bem, e também o interesse das fabricantes, né, no Brasil. Elas começaram a olhar com outros olhos para o Brasil, com mais respeito, porque antes, digamos que há 10 anos atrás, era um mercado de pirataria, o informal, onde você não conseguia gerar receita efetiva e, pelo contrário, só atrapalhava a indústria lá fora. Hoje não, eles respeitam o mercado brasileiro, eles veem um grande potencial. A quantidade de pessoas que estão adquirindo consoles e videogames licenciados hoje é muito maior e ainda tende a crescer muito, tem muito a ser explorado. E também, não só o mercado de console principalmente que as fabricantes estão indo para o Brasil, construindo os consoles aqui no Brasil, isso está fazendo com que o preço fique mais acessível, isso diminui a pirataria. É tudo uma coisa ligada à outra. E os videogames também estão sendo masterizados aqui no Brasil, que bacana também, os jogos, desculpa. E aí sai com um preço bem mais acessível, sai em português. Hoje é interessante a quantidade de jogos que estão vindo localizados para o português. Antes isso era muito difícil, era tudo em inglês, japonês, mas não, tem empresas especializadas fazendo isso aqui. Então, para mim é muito legal ver um jogo que eu já conheço, já está na 10ª versão e nunca vinha em inglês, nunca vinha em português, sempre em inglês. E hoje eu estou ouvindo ele em português e estou achando muito interessante. Então o mercado está crescendo. E ele tem muito a crescer ainda, é só uma questão de se organizar, a indústria se organizar melhor. Ronaldo, deixa eu te aproveitar e te fazer uma outra pergunta também nessa linha um pouco, porque a gente tem visto
que esses novos dispositivos, primeiro os telefones, né, os smartphones, estão ficando mais poderosos do que muitos computadores, que você muito desktop, né? E também essa questão do tablet. Então, de repente, a gente está percebendo que você tem novos dispositivos que também viraram dispositivos para jogar. Tem muito jogo para mobile, para tablet. E aí, é uma coisa que me parece ser interessante, porque você tinha digamos assim, esse desafio que antes, para você realmente ter um jogo bacana, você tinha que comprar aquele console. Hoje em dia você, de repente, compra um celular mais caprichado e, de repente, aquele celular também é um dispositivo para jogar games. Quer dizer, é isso mesmo? É uma tendência que não tem reverso? Ou, por exemplo, os consoles, que aí o que eu percebo aí de acompanhar, é que aí os consoles começaram a botar os dispositivos de captar movimento. Sim, de movimento. Mas aí o próprio celular também tem um acelerômetro que vê. Como é que é isso? Expandiu? Os consoles vão continuar e agora tem mais coisa? Ou de repente os consoles vão tender a sumir? Hoje eu percebo uma dificuldade muito grande dos consoles em inovar. Eles estão inovando na média de 5 em 5 anos. Enquanto os mobiles estão inovando muito de 1 em 1 ano. Em 1 ano, daqui a 1 ano, quando você olhar para os celulares, você não acredita a potência que eles estão trazendo e o tamanho que eles estão se comprimindo ao mesmo tempo. Então, isso é legal e torna um pouco o mercado dos consoles um pouco obsoleto, porque eles ficam um pouco atrasados, é difícil inovar, porque eles atingiram realmente uma velocidade muito boa, a ponto de não precisar melhorar. Coisas do tipo, o que o olho humano é capaz de absorver como imagem, qualidade gráfica, chegou num ponto que é difícil, não precisa mais melhorar, já está numa perfeição muito boa. Então, ele já atingiu o já os mobiles não, eles estão cada vez, até pouco tempo atrás eles eram lentos, e jogos mais casuais e simples eram que faziam sucesso, aí adquiriram, como você falou, acelerômetro e sensores, aí começou a vir jogos bem inovadores, não se faziam movimentos. Outra coisa muito interessante é que o público mesmo, o público que consumia o console hoje, ele não tem mais tempo, ele é mais adulto. E os mobiles começaram a atender isso, porque por mais que eles não tenham tempo, as pessoas levam o celular para onde elas vão. As tablets também, durante uma hora que ela tem que pegar um trânsito ou alguma coisa. Então, os mobiles estão tentando trazer toda aquela qualidade que ele tinha no console para o celular. Isso está contribuindo ainda mais à indústria de mobile. Mas não é um significado que a indústria de console não vai parar de crescer, ela continua crescendo. Eu estou vindo de uma feira de São Francisco, que é a maior do mundo, que é onde você vê as inovações e as tendências de mercado. E soluções de consoles ainda do tipo, você coloca um monte de câmera e consegue jogar o mesmo jogo usando as mesmas telas. Então é esse tipo de coisa que é impressionante como sempre está melhorando, mas os mobiles mais ainda, mais rápido. Okay. Então, e os preços também estão ajudando, os mobiles estão ficando mais baratos, isso que é interessante. Ronaldo, deixa eu te perguntar uma outra coisa, porque aí tem o seguinte desafio, a gente vê muitos games que são lançados para várias plataformas, e eu te pergunto, dá para você desenvolver um game só em múltiplas plataformas, ou você acaba tendo que ter equipes especializadas para cada plataforma? Isso varia da complexidade. Como é que é essa história? Antes, graças à concorrência, a gente tem que fazer o mais otimizado possível, o mais fácil possível. Então, se comparar as ferramentas que hoje serem para fazer um jogo com as ferramentas de antigamente, é uma evolução muito grande, justamente por isso. Antigamente, se investia, por exemplo, em 2 equipes para fazer 2 jogos de plataformas diferentes. Hoje isso é um risco muito grande, você tem que otimizar o seu custo. Então você tem que ir atrás de ferramentas que te dão o poder de fazer um jogo só e você só vai apenas adaptar para as plataformas. Então sim, você tem que hoje pensar em multiplataforma. A empresa hoje só foca no mobile, por exemplo, mas a empresa já trabalhou com PC e sempre a gente tentava utilizar um core, que é um núcleo igual para todos os jogos. Nós fizemos um jogo, por exemplo, que era para Nintendo DS, para PC e para Nintendo Wii, lançamos na Alemanha. Porém, o Wii e o PC eram o mesmo código, era o mesmo jogo, só teve que adaptar. A gente só não conseguiu fazer com o DS, porque o DS é uma plataforma muito antiga. Aliás, desculpa, muito limitada, não antiga. Mas ela é muito limitada porque ela é para um público bem mais casual. Já o Wii é mais motion, mais inovação, então a gente conseguia colocar no PC e no mobile, assim, no Wii, né?
mas como você falou, tem que ser otimizado. E hoje esse acesso à informação de que tecnologia utilizar, custo, é importante a empresa conseguir isso de alguma forma. Ou ela ganha alguma subvenção para investir nisso, ou ela consegue algum apoio, alguma forma, conseguir as ferramentas certas para competir com esse mercado. Ora, você estava mencionando que quando você começou, vocês foram incubados, que vocês conseguiram um apoio e a gente vê aí que continuamos tendo subvenção, o governo aí oferecendo chamadas para empresas inovadoras. Para a empresa de games, essas chamadas que estão aí no mercado, elas atendem? Seria preciso de uma coisa mais específica? Como é que você está vendo isso? Quer dizer, a gente no nível federal e no nível estadual, não sei se tem, você citou também alguns polos que tem mais concentração de empresas de games. Você está vendo alguma coisa aqui? Qual é o seu comentário em relação a isso? Quer dizer, temos aí também mais chamadas apoiando empresas que querem fazer novos games. Tem exemplo de algum estado em particular, alguma iniciativa que esteja apoiando mais? Comparação até talvez com polos no exterior, quer dizer, se você resolve ser uma empresa de games aqui no Brasil, como é que é uma empresa de games, por exemplo, num outro país, no Canadá, talvez em Israel? Faz um pouco esse paralelo para a gente, conta aí como é que você está vendo essa parte aí. Olha, no Brasil eu tenho gostado muito do que eu tenho visto. Não dá para comparar ainda com outro país que a gente já chega lá, porque realmente você vê coisas impressionantes em alguns países, porque eles valorizam muito mais ainda esse mercado. O Brasil ele tem que cuidar de várias áreas, não só da de games, então é difícil ele competir com alguns países que investem muito na área de games. Mas eu tenho gostado do que eu tenho visto porque a minha empresa já ganhou uma subvenção no Paraná, na época que eu estava no Paraná, depois eu veio para o Rio de Janeiro, mas no Paraná a gente conseguiu uma subvenção que foi muito importante. A burocracia na época, porque o pessoal estava começando ainda com a subvenção, ou seja, até eles liberarem o dinheiro, a gente perdeu um pouco do timer do mercado, então o produto ficou, a hora que ele realmente foi finalizado, já tinha perdido, mas a gente aprendeu muito em experiência, no que a gente errou, a pesquisa de mercado a gente fez, a gente escolheu os parceiros certos para fazer a pesquisa de mercado, nós aprendemos bastante coisa interessante com essa pesquisa, conseguimos fazer um produto, esse produto não deu um retorno que a gente esperava, não chegou nem perto do que a gente esperava, mas ele passou uma experiência muito boa para a empresa, então sempre tem que considerar tudo isso. A empresa que às vezes recebe uma subvenção, ela tem uma chance de errar, e quando você não tem, você vai direto para o mercado, você erra, você fecha a empresa, tem que dispensar os profissionais e perde a oportunidade, sendo que outros casos que a gente vê lá fora, o governo ajuda de uma forma que elas podem errar, elas possam, talvez não deu certo um produto, mas elas agregam conhecimento e acertam no segundo e no terceiro. Um jogo que é bem famoso, todo mundo já deve ouvir falar para o mobile, o Angry Bird. Eles desenvolveram 50 títulos antes de realmente chegar no Angry Bird, que é um sucesso. Hoje o jogo já tem mais de 100 milhões de downloads, é um jogo que é um marco assim, na área de mobile, é um jogo simples, que ele não custou muito, ele custou $100 mil, mais um investimento em marketing, mas custou muito a experiência da equipe fazendo outros jogos que não deram certo. Eu não sei quanto foi isso, eu só sei que eles gastaram fazendo esses jogos. Então, assim, isso é importante, e o mercado tem que ter, aliás, o governo que se pretende incentivar esse mercado tem que ter essa cautela aqui. É importante a empresa aprender e tomar todo o cuidado com essa empresa, se ela errar, se ela precisar passar para outro projeto, para o terceiro projeto, fazer conexões. Então, assim, hoje eu vejo que a subvenção faz diferença, os incentivos fazem diferença do governo, a fundo perdido principalmente. No Nordeste a gente sabe que isso tem muito. Acontece muito no Nordeste do Brasil e hoje o polo que mais tem empresas de games é o Nordeste. Eu acredito que São Paulo está concorrendo bem, eu não sei atualmente se tem mais que o Nordeste, mas o histórico, desde quando eu me conheço como empresa de games, é que o Nordeste sempre tiveram boas empresas que fazem, algumas deram certo e fazem bastante receita, outras fecharam as portas, mas o volume de empresas que estão surgindo na área de games lá é muito grande em relação ao do país. Isso graças ao fato de que boa parte do investimento vai para parte do país em termos de fundo perdido. O resto é tudo empresas do Sul, por exemplo, que são empresas que encararam o mesmo mercado, elas passaram um processo de incubação, mas foram rapidamente para o mercado e acabaram fechando as portas, até porque isso foi muito delicado. Você realmente sofre com o mercado, ele mudou bastante também, era um modelo, como eu te falei, de modelo de lançar jogos em caixinha,
e depois mudou para o modelo de download, aí depois mudou para o mobile, que é freemium, é aquele que você paga só se você gostou do jogo, mas você baixa ele gratuitamente. Isso foi mudando muito e as empresas não se adaptaram tão rapidamente com isso. Então qualquer incentivo que viesse do governo seria melhor. Hoje a gente vê alguns incentivos interessantes para empresas de TI em geral e de games também. Eu sempre vejo pessoas defendendo lá em Brasília projetos que incentivam empresas de games, porque é uma empresa, é um tipo de empresa interessante que, se você acertar, você tem uma possibilidade de escala muito grande do que as outras que são só lucro em serviço ou venda de um produto que é difícil de entrar no mercado mobile. Você tem uma chance, realmente, se for criativo, de acertar. E tem aquela coisa do Brasil, que é de ser muito criativo, de chegar com soluções que ninguém pensou lá fora. Então isso acaba casando bem. E eu sou otimista e gosto do que eu vejo até agora. Acredito que o Brasil está mudando, está considerando mais, assim, com boas crenças sobre esse mercado. Vejo os projetos, pelo menos os projetos sendo apresentados, alguns são aprovados, outros não, mas pelo menos as pessoas estão tentando melhorar nesse aspecto. A gente tem o incentivo da Softex, que é de participar nessas feiras internacionais de games. Já é o 4º ano que eu participo com o incentivo da Softex, ou seja, teria um custo muito grande se não fosse a Softex. Eu só tenho que arcar com custos de me deslocar, mas eu tenho um espaço lá onde eu vou fazer reuniões com pessoas no mercado para comprar, para vender, para fazer parceria. Então eu já acho isso fantástico. E quando eu vejo as outras empresas que estão lá com apoio do governo, são poucos países que estão investindo nisso. Sempre tem um grupo do Brasil, sempre tem um grupo do Canadá, como eu falei, você citou o Canadá, e realmente é um país que é muito mais forte que o Brasil investir nesse setor. Lá eles, na verdade, estão fazendo um processo de tentar buscar empresas do Brasil e de todos os outros países para ir para lá, para desenvolver games, porque eles gostam desse mercado. Mas, assim, sempre foram um país tradicional para isso e a gente não está muito atrás. A gente está lá presente também, concorrendo pelo mesmo espaço. Ronaldo, muito bom. Agora, você falou aí dos polos, falou do Nordeste, e você contou que vocês começaram no Paraná e que vieram para o Rio. Então, eu queria saber, quer dizer, por que o Rio? Uhum. E se vocês vieram para cá, o que poderia ser feito para o Rio ficar ainda melhor para quem faz games aqui? É interessante a pergunta. No Paraná, na época, era o estado pioneiro de games. Hoje, as empresas que tinham lançado produtos interessantíssimos na época que a minha empresa foi criada, era o estado que mais tinha, porque existia uma associação. Então, olha como isso é importante. Existia uma associação que chamava GameNet. Ela tinha um incentivo de um governo. Era uma política, ou seja, um governo de um partido ajudava essa associação e as coisas funcionavam. As empresas deram certo, outras não, algumas fecharam, outras não. A minha continuou, graças a Deus a Octagone continuou, tudo deu certo, mas foi a partir desse incentivo que a gente viu essa associação, a gente utilizou da Universidade também do Paraná, que era o TFPR, e resolvemos criar essa empresa. E aí, passou um tempo, o governo trocou. A instituição fechou, porque era outro partido, não casou bem, não deu certo. E aí o Paraná, de repente, passou de ser um estado com grandes empresas de jogos, com bastante empresas de jogos. Ainda tem empresas muito boas, cada uma se definiu no nicho, mas a quantidade na época era muito maior de gente querendo entrar no mercado. E hoje é menor no Paraná, porque o governo não valorizou isso. Já o Nordeste, como eu te falei, é diferente. O Sul, Rio, Porto Alegre, São Paulo é porque lá tudo meio que acontece, as empresas se adaptam rápido e conseguem fazer dinheiro rápido, então acabou liderando também esse mercado, mas assim, o Paraná acabou enfraquecendo um pouco, são pouquíssimas, eu posso contar nos dedos da minha mão quantas empresas de games tem no Paraná, em relação a São Paulo, que é muito maior, Nordeste. E aí nós resolvemos procurar investimento de fora em estados que acreditassem nisso. Mas não só de política, para a gente não ficar tão sensível à mudança de partido, esse tipo de coisa, nós tentamos buscar um pouco também de auxílio privado. E correndo atrás de investidores, a gente achou o estado do Rio mais ativo nisso, ou seja, queria investir nesse mercado. São Paulo também, tivemos boas conversas com investidores, mas existia um grupo aqui do Rio que acreditou na empresa, fizeram um investimento recente na empresa em julho, para a gente desenvolver produto e produto intelectual, não depender de mais nenhum detentor do mercado, se a gente possa criar a nossa tecnologia sem nenhuma manipulação externa. Então é muito bom para a gente, hoje a gente está dedicado a isso. Muito bom. Outro ponto que eu queria abordar contigo, quer dizer, eu imagino que para você fazer um game que hoje em dia mistura toda essa parte de criatividade, gráficos, você precisa de uma mão de obra qualificada. O setor de TI em geral
reclama, seja empresa de folha de pagamento, empresa tradicional. Eu imagino que também seja um desafio para as empresas de game ter pessoal qualificado. Eu queria te perguntar um pouco de qual é esse perfil, como é que seria o profissional ideal para trabalhar para você. Eu, às vezes eu suponho até que não seja um único, seja multidisciplinar, mas conta um pouco aí das principais funções que você precisa ter de uma equipe para colocar um game na rua. Sim, a empresa de games é uma empresa que ela é bem diversificada realmente. Uma empresa, por exemplo, de software, ela precisa de programador, analista, geralmente é a mesma galerinha, além do administrativo. A empresa de games você vai mais área, você precisa da área de som, é muito parecido com a área audiovisual em geral, por exemplo, filme, esse tipo de coisa. Você precisa, só que você tem os engenheiros, além do que tem na indústria de cinema. Então, a pessoa de arte é uma pessoa que geralmente tem talento para alguma área artística, seja desenho, simplesmente desenho, ou animações 3D, ou modelagem 3D, ou também programação, que é outra área já que a gente precisa muito. Esse programador às vezes precisa ser um cara mais matemático, um cara que gosta de trabalhar com programação de física, ou uma pessoa que simplesmente é boa em lógica, ou uma pessoa que sabe programar cliente, servidor. Então é muita variação. Hoje, por exemplo, todos os jogos são multiplayer, daí tem que ter um cara que entende de servidor e cliente. E tem muitos jogos que tem muito dificuldade, inimigo, inteligência artificial. Aí tem a pessoa que vem dessa área. Então a gente acaba precisando de várias disciplinas, né? Que é a pessoa, como eu falei, de arte, que vem geralmente de uma universidade que ensina desenho industrial, designer gráfico, e até outras áreas, como olha, são tantos nomes na parte de arte que eu não sei lembrar os nomes, e ainda mais que eu sou da área de TI, da área de programação, então esse eu conheço mais, mas assim, geralmente a gente faz um teste, nós não temos esse lance, você precisa ter uma experiência muito grande. A gente geralmente vai pela qualidade do teste da pessoa, ela já demonstrou que ela tem talento, a gente brinca, a gente pega para criar, porque nessa indústria é difícil você pegar a pessoa já experiente, ela é muito nova no Brasil, não é que nem no Canadá que você pega o profissional de uma empresa para outra, tem muitas empresas, então você tem opções, você só precisa ofertar algo maior para pegar. Não, aqui é difícil você achar profissional qualificado e livre, então a gente tem já um programa de treinamento interno. Na área de programação é um pouco mais fácil, a gente pega alguém que já tem lógica de programação, insere na empresa, passa um programa de treinamento também, e rapidamente ele já consegue desenvolver alguma coisa. E aí a parte de som a gente geralmente trabalha com terceirizados, a gente dificilmente contrata alguém interno, mas a gente já sabe que é pessoal da área de música, que faz ambientação de sonora, ou trabalha simplesmente de criação de trilhas, todo tipo de profissional que possa ajudar, som de effects, a gente fala que são efeitos de ambiente. A gente contrata de terceiros porque é uma carga de trabalho menor. O restante a gente realmente precisa estar dentro da empresa, que é uma quantidade grande. São essas áreas assim, que a gente trabalha. Muito bom, Ronaldo. Você realmente deu um panorama aí bem Espero geral que sim. aí das oportunidades e das tendências. Eu queria, para já finalizando aqui o nosso bate-papo, pedir então que você conte um pouco aí dos planos. Quer dizer, o que a Octagon aí tá para colocar no mercado, o que ela pretende apostar em termos aí dessas tendências aí para os próximos meses e anos. Conta aí pra gente. Bom, a gente finalizou o lançamento em janeiro de um jogo chamado Viral Collapse, que foi um jogo bem interessante lançado, um puzzle gostoso de Match 3. E agora a gente está mudando para o mercado, que é aquele que eu falei que são jogadores do console, como você comentou, mas que cresceram e não tem muito tempo de jogar. Então a gente está tentando utilizar o máximo de inovação tecnológica nos mobile, ou seja, 3D, bons gráficos, ou seja, cada device novo que é lançado a gente tenta saber o quanto a gente consegue inovar nos jogos para fazer algo bonito. Então a gente está investindo bastante tempo nisso. Os próximos jogos, que um jogo que a gente está investindo muito, chama Quantum, um jogo muito bonito. Ele tem uma dinâmica de jogo muito interessante, ele vai ser free, ou seja, a pessoa vai baixar, mas vai fazer microtransações, que são os in-apps, que a gente chama, que é você comprar itens virtuais, ou seja, você quer competir de uma forma melhor que o seu oponente, você tem que começar a gastar no jogo. Mas a gente só gosta de fazer esse jogo de uma forma assim que o usuário realmente fala, nossa, eu gosto desse jogo e eu quero gastar porque faz sentido eu gastar. Não queremos usar nenhuma tática do tipo, a pessoa acaba jogando e perde a noção do que precisa ou não gastar. Não, a gente quer que ela entenda o jogo e fala, legal, vou começar a gastar porque eu adorei, eu quero ficar envolvido com o jogo, competir com outras pessoas. E é isso, esse vai ser o jogo. Vocês passaram um trechinho do vídeo ali, mostra um pouco do que é o jogo.
E o plano é finalizar ali em junho, o lançamento global aí, a gente sempre lança em vários países graças aos canais como Apple e Google Play. E já estamos trabalhando em um outro projeto também, conseguimos fazer umas contratações interessantes para aumentar a equipe. Então vão sair 2 anos, dois projetos nesse ano, vão ser muito interessantes, muito inovadores. Hoje mesmo vai sair uma nota internacional falando desse jogo com a Anatum, de uma das empresas que mais fazem receitas na área de mobile. Pra você ter noção, em 2010 o pessoal fez 2 bilhões, só essa empresa, na área de free to play. E o ano passado eu sei que estão estimando algo de, não fechar ainda os faturamentos, mas chega a 4 bilhões. E eles olharam que esse jogo com um olhar assim, poxa, ele tem potencial, fizeram uma nota mencionando o jogo. Falaram até que a gente vai lançar o jogo com eles, eu não falei nada disso lá na feira, mas é porque eles gostaram realmente do jogo. Então é bacana, a gente está tendo feedback do bom trabalho que a gente está tendo e está sido ótimo. Muito bom, que bom. Olha, eu queria te agradecer por esse tempo aqui de estar conosco aqui contando e dividindo aí a sua experiência, a sua visão. De fato a gente colocou um trechinho, mas acho que eu vou pedir para a gente finalizar, para o pessoal aqui botar em tela inteira e a gente finalizar essa entrevista. Ótimo. Com o seu teaser aí do seu Por favor. próximo sucesso de bilheteria. Claro, acessem o site, o Facebook da empresa Octagon Games, onde vocês vão acompanhar todos os lançamentos também. Obrigado. Obrigado aí, Ronaldo. Então, boa sorte. Ok, eu agradeço a oportunidade. Tendo novidade, volta aqui para Claro, eu espero voltar falando do nosso faturamento, sucesso de venda e o que a gente vai fazer. Espero que sim. Maravilha. Obrigado. Obrigado. Tchau, Valeu. tchau. Fechou. Agora já. Agora eu vou deixar aí o...